Vamos reiniciar. Agora a Vera vai nos levar aqui nesse passeio por Winnicott. Bom, então, iniciando, eu vou começar fazendo uma introdução e falando um pouco sobre a origem da criatividade. Tá? A seguir, eu vou me deter um pouco mais na clínica de Winnicott. Né? Então, eu vou ler aqui uma introdução. Ao reler um determinado autor, estamos, na verdade, revisitando suas ideias, e certamente cada uma dessas visitas pode trazer uma nova compreensão e novos versos de observação. A obra de Winnicott é muito rica nesse sentido. Eu estudo Winnicott já há algum tempo e realmente cada vez que você relê, né, você desenvolve, descobre alguma coisa diferente. Elias Malé, um conhecido psicanalista paulista, na introdução de um livro escrito por Thomas Ogden, um autor norte-americano que todos sabem ter bebido na fonte winnicottiana para desenvolver seus pontos de vista, compara o estudo de autores com uma visita a um museu. Um museu atual, onde, frisa ele, não são mais arquivos do passado, e sim um órgão vivo e reflexivo da comunidade humana. Os museus, assim como as teorias psicanalísticas, são interativos. O passado se apresenta simultaneamente como origem e ancorado no presente. Então, eu acho que essa ideia é muito interessante, né? Uma ideia de que você vai ler o autor com os olhos atuais, né? E isso vai dando uma densidade diferente àquilo que foi escrito, porque o Winnicott, ele, enfim, viveu e faleceu no século passado, né? O Winnicott é um autor que, como todos sabem, desenvolveu suas ideias a partir de sua longa experiência como pediatra e, como psicanalista, se interessou sobremaneira pela análise de psicóticos e borderlines daqueles pacientes que estavam à margem da psicanálise. Em outras palavras, os que não se beneficiavam com a análise padrão clássica e que eram, por essa razão, considerados não analisáveis. O Winnicott foi um autor que não temia discordar ou questionar. Tinha o espírito de um pesquisador. Ele manteve um fértil diálogo com diversos analistas proeminentes de sua época, como Melanie Klein, Ana Freud, Marion Milner, Lacan. Existe até um livro chamado O Gesto Espontâneo, né? Onde ele, enfim, publicou diversa correspondência dele, que é muito interessante que seja lida. Thomas Ogden, em um artigo Lendo Winnicott, publicado na Revista Brasileira de Psicanálise, comenta que os textos escritos por Winnicott não foram realizados para criar uma teoria ou formar uma escola de psicanálise. E se nos aproximamos dos seus textos com o intuito de aprender do que se trata, perderemos muito de sua profundidade. Sua linguagem convida a uma leitura pessoal, como nas palavras de Jan Abram, autora do dicionário A Linguagem de Winnicott, usar seus textos como um espaço transicional, de onde poderão surgir elementos criativos e concepções novas. Então, eu acho que essa introdução é para a gente entrar no espírito, que eu acho que é o espírito que atravessa toda a obra dele, né? Que é o espírito que convida você a interagir, né? A criar. Aí ele evoca, eu acho que a teoria dele permite evocar muitas situações clínicas e ajudar na clínica. Eu acho que é uma teoria interessante nesse sentido. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a criatividade e vou ter que repetir um pouco alguns conceitos que já foram falados aqui, né? Mas eu acho que dentro do espírito do Winnicott, cada vez que você relê ou revisita, né, você vai tendo uma possibilidade de aprofundar e de pensar em outros vértices, vamos dizer assim, né? Bem, o Winnicott falava o seguinte: seremos pobres se formos apenas sãos. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes você pode aparentemente ter saúde, mas que isso era muito pouco para definir o que ele considerava ser saúde.
Por outro lado, quando você tem um self submisso, que pode até estar adaptado, mas onde predominam sentimentos de inutilidade, de futilidade e tédio, para ele isso era doença mental. Então ele já introduz aqui, né, uma outra concepção sobre saúde mental e doença, né? Vamos dizer que ele ilumina, né, várias questões que eu acho que a Olivia e a Eliana trouxeram sobre as questões da contemporaneidade, né, do sujeito contemporâneo. Para a gente poder estar atento ao que é isso, né? Bom, e a criatividade, então, é um conceito sempre... Até porque eu acho que a gente estava falando, né, que alguns desses pacientes que têm um sofrimento intenso, olhados de fora, podem ser funcionais. Né? Podem ser alunos que não amolam a escola, podem ser pessoas que têm uma performance no trabalho satisfatória, mas a experiência subjetiva de sofrimento, né, beiram insuportável. Então, acho que nesse sentido, né, eles são, aparentemente sãos, mas não é o sintoma isso, né? já é uma criatividade. O sintoma em si, ele já fala de alguém que está... O sintoma já fala de alguém que está em andamento, né? Que não está plácido. Então vamos continuar aqui. Não vou ler uma definição dele, tá? Abre aspas. Qualquer definição a que cheguemos deverá incluir a ideia de se a vida merece ser vivida ou não, se a criatividade é parte integrante ou não da experiência da vida da pessoa. Para ser criativo, uma pessoa deve existir e possuir o sentimento de existir, não de uma forma consciente, mas como algo básico a partir do qual pode operar. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar no self, né, nesse que a gente vai depois falar de um self verdadeiro, que emana desse criativo, né, desse self inicial. Não é consciente, ninguém está pensando, esse é meu self verdadeiro, não é nesse livro, ele está falando de uma constituição do ser, né, alguma coisa que faz a base, né, do inconsciente, né, você traz ao nascer um potencial, né. E é interessante porque o Winnicott, ele traz conceitos, alguns psicanalísticos, outros filosóficos, eles se permitem uma certa liberdade, né, de transitar, né, e de se utilizar, porque não foi ele que inventou self, essa ideia do self, ela vem da literatura, ela vem de outros autores, e ele se apropria, ele até diz isso em alguns momentos da obra dele, né, que ele se apropria, ele não sabia... que num primeiro momento ele não sabia dizer de onde ele tinha tirado, mas que, enfim, a partir disso ele ia criando algo novo. É muito interessante essa ideia, né? Eu acho. Ô Vera, eu queria tirar uma dúvida de você que me chamou a atenção agora. Me dá uma ideia que numa compreensão de teóricos de relações de objeto, diferente da metapsicologia, agora me ocorreu isso e eu pergunto a vocês da mesa. Parece que esse self, o verdadeiro self, corresponderia ao inconsciente do Freud. Porque até nessa ideia do museu, que é alguma coisa antiga que está sempre presente, né? E me pareceu isso, que é uma noção de inconsciente, que aí eu pergunto para vocês, bastante diferente da compreensão de inconsciente da metapsicologia. O que vocês acham disso? Ô Luiz Antônio, a ideia que eu tenho é o seguinte, alguns autores, né, defendem a ideia de que Winnicott criou um novo paradigma. Outros autores não seguem por essa linha. Elas seguem pela linha de que ele acrescentou, ele ampliou, digamos assim, a ação terapêutica da psicanálise na medida em que ele conceituou e explorou o desenvolvimento do ego de uma maneira original, até um certo ponto, né? Ao longo por exemplo, os exemplos que ele dá de análise que ele fez com neuróticos, os procedimentos técnicos que ele usa são os procedimentos freudianos, ele não rompe com a psicanálise. Ele fala inclusive de impulsos, de zonas orais, anais, enfim. Todo esse universo, a impressão que eu tenho, por exemplo, que a metapsicologia trabalha num nível de abstração, vamos dizer assim,
de construção do aparelho mental, que ele não chegou nem perto. O Winnicott, ele não queria criar uma metapsicologia, nem uma teoria, muito menos uma metapsicologia. Ele foi um médico, né, inicialmente. Ele observou mais de 40 mil pares de mãe e bebê, né? E a partir dos impasses que ele foi encontrando na clínica, foi que ele foi formulando as ideias daqui e ali. Tanto que vamos dizer assim, não é uma teoria fechada. Os posteriores, os teóricos que vieram após o Winnicott, André Green, Thomas Ogden, aquele Bologna, enfim, tem uma série de eu esqueci o nome, tem outro que eu até gosto muito, mas esqueci o nome dele. Mas enfim, que foram acrescentando. Sim, mas eu não estou indo por aí, eu estou indo por um outro caminho. Eu estou indo por um caminho citado por você, onde você diz que ele se dedica aos pacientes não analisáveis. Até então, Sim. naquela época. Não, deixa eu terminar meu raciocínio para ficar mais claro. E o Freud cita isso no trabalho dele. Ele diz que a indicação de análise é para 3 patologias, são as neuroses transferenciais. Então ele se propõe, e aí que eu acho que é um viés, que é um divisor de água, como eu falei para a Tia, e é justamente ele cria uma teoria, e eu acho isso extremamente importante. Você deixou claro agora, com a contribuição que eu já venho ouvindo das outras participantes, que isso me parece o inconsciente da teoria winnicottiana. É o verdadeiro self. Sim, tá, Só isso, é só isso. Porque a outra é uma teoria bastante precisa, que é a metapsicologia. Como a dele passa a ser bastante precisa, sim, como essa teoria. Mas estamos falando junto da parte inconsciente do ego, no Freud. Não, Agora, não vou discutir isso não, Luiz porque Antônio, aí olha só, vamos fazer o seguinte. Olha, minha proposta é o seguinte, eu acho que é importante. Não, eu vou falar isso, deixa eu explicar para ele como é que eu acho que a gente pode trabalhar. Porque quando a gente começa a falar de um autor, é importante que a gente siga as ideias desse autor para a gente entender. Depois, a gente vai ter um tempo aqui para debate, e a gente então vai poder trazer outros autores, senão a gente perde um pouco, né, a coerência, vamos dizer assim, porque existe uma coerência no pensamento dele, apesar dele não pretender criar nada, mas ele tem uma coerência aqui, né? Então é importante a gente seguir para poder entender, depois a gente continua, né? Então vamos lá. Então nós falamos na criatividade, né? Que brota do ser, depois o fazer, né? Então isso, acho que você falou sobre isso já, né? Enfim, se existe um self que se desenvolveu continuamente desde o nascimento, a partir desse núcleo criativo do self é a possibilidade de ser no sentido de existir. Então a gente está vendo aqui que a criatividade que ele trata aqui é essa, né? Que é a possibilidade de ser no sentido de existir. Não é aquela criatividade que aparece, por exemplo, quando você está falando de um artista, de um pintor, não é esse tipo de criatividade. Aqui o que está aparecendo é a criatividade que vem do ser, é você ser a partir de você mesmo, digamos assim, a partir do potencial. Ou né? ter a experiência de ser. Experiência de ser. É experiência, em único. É experiência, com certeza. Experiência de ser uma pessoa forte, uma pessoa saudável, uma pessoa firme. Sim. Ou seja, Inclusive aqui quando eu vou falar da clínica. o desenvolvimento de um senso de self Exato. tudo. É tudo. Sim. Se desenvolveu, não vai procurar uma lista. Se não desenvolveu, vai desenvolver um falso self que ou vai se submeter ao autor ou vai se rebelar contra. Sim. No primeiro caso, os gentis. Uhum. No segundo, os psicopatas. É. Os bebês humanos, e todos nós sabemos disso, nascem extremamente frágeis física e psicologicamente. Dependem totalmente de alguém que cuide deles, alimente-os e que também possa lhe dar um afeto incondicional no início. A mãe, ou alguém que exerça essa função totalmente devotada, é capaz de receber e conter as angústias do bebê. Na minha... Quer dizer, pensando na clínica, eu acho que essa ideia da mãe e do bebê, dessa capacidade de contenção da mãe, de dar o holding, né? A gente pode pensar nisso como uma metáfora, né? Para a clínica, para a atitude do analista do setting, né?
Então, vamos dizer, o bebê, porque a gente tem uma ideia, às vezes, de bebê muito romanceada, né? Se a gente pensar, aprofundar um pouco nisso aqui que ele está falando, que o bebê está diante de angústias, que eles chamam de angústias impensáveis, são as angústias psicóticas, né, de aniquilamento. Então, quer dizer, o que a mãe tem que conter ali naquele início é muito importante. Quer dizer, o bebê que é protegido dessas vivências, ele vai se desenvolver dentro de uma continuidade de ser. Ele chama da continuidade do ser, quer dizer, é o desenvolvimento saudável, né? Ao passo que o bebê que não é protegido, quer dizer, que ele tem contato com essa ansiedade, tem um registro, né, que aí são os registros inconscientes, são as marcas mnemônicas que ficam sem representação, né, mas que estão ali, no plano de fundo, criando, que podem aparecer mais adiante em vários sintomas graves, né, no nível psicótico, né, de funcionamento. Ou, se a pessoa tiver um falso self que defenda disso, ele vai botar no arquivo, ele vai tentar escapar disso, né? Com todos os prejuízos que a gente pode imaginar. Ele vai sobreviver com esse isso, ele vai sobreviver. Vai ser um bom psicólogo. Mas a ideia, quer dizer, que ele passa aqui da função materna é uma função importante, necessária e não muito fácil, né? Porque, vamos dizer, aquilo que você falou da preocupação materna primária, nem todas as... Isso ele fala, né? Nem todas as mães podem adoecer. Adoecer da preocupação materna primária. Tem algumas mães que não conseguem, por dificuldade delas, enfim, né? Elas não conseguem ter essa interação tão necessária e tão próxima. É uma fusão, né, inicial com o seu bebê. De emprestar sua mente, né? Porque é uma capacidade empática de adivinhar, entre aspas, o que o bebê está desejando. Ela traduz, o bebê está com fome, enfim, ela então, vai... quando o bebê sente fome, a mãe vem, apresenta o peito. Isso. Na mente do bebê, segundo o Índio, ele criou o peito. Ele cria, lógico. Ele criou o peito. Então, a mãe suficientemente boa é a mãe que tem uma adaptação empática fantástica ao bebê. Exato. De modo que ela pressente o que o bebê precisa. Exatamente. Eu não falo isso. Tanto que há uma frase do Winnicott que diz o seguinte, assim, será que o ego do bebê é forte ou fraco? O ego do bebê? Aí ele responde, o ego do bebê é forte, porque é o ego da mãe que funciona para esse bebê. Porque o ego é um conceito freudiano. Sim, mas o Winnicott... Não, eu sei, mas o Winnicott, como ele tinha essa liberdade só dele, essa frase é dele, não fui eu que escrevi, não. Está lá no livro, ele fala ego, ele fala self, tem algum... Mas na verdade ele está falando de experiência de self. Não, sim, mas é só assim, eu acho interessante... Não é inconsciente, é consciente. A pessoa tem o sentido. Eu acho interessante essa frase do Winnicott, porque só no sentido... Se a gente tirar ego e botar self, aí seria a pergunta, o self é fraco ou forte? Ele é forte, porque ele... Desde que a mãe esteja em sintonia com ele. Desenvolveu um self bem estruturado. Não, mas isso não é... Não é nesse sentido. O que eu estou falando é no iniciozinho mesmo. Ele não tem ainda um ego capaz de fazer isso que a gente está falando. É a mãe que faz por ele. Mas lógico, o bebê sente apenas fome. Um desconforto. Fome. Vamos fazer uma coisa? A mãe suficientemente. Se a gente não falar no microfone, a mãe vem as outras apresenta. pessoas não conseguem ouvir o que está sendo dito. Gente, então, olha só, vamos deixar as perguntas para um pouco mais adiante, senão eu interrompo aqui e vocês vão acompanhar. Pode deixar ela fazer. É que eu esperar para depois. Não interrompe, é que eu já não sei nem mais. Chegar ao final aí. Essas experiências, só um instantinho, paciência. Essas experiências de onipotência são necessárias e criam um mundo interno de objetos subjetivos. Esse é outro conceito importantíssimo dele. Né? Quer dizer que inicialmente a criança não tem uma noção da realidade externa. Né? Ela se desenvolve bem, ela está a partir desse self criativo
tendo a ilusão de que ela está criando o objeto. Esse é o objeto subjetivo. Depois a gente discute sobre isso, tá bom? A mãe é invisível. Não, estou falando do objeto subjetivo. Não, é por isso que ela vai ser o objeto subjetivo. Não, tá bom. Tá, eu estou entendendo. Eu aceito por onde você está indo, mas a gente deixa eu seguir aqui. Mãe invisível. O bebê não sabe da existência dela. Não, claro, então. Por isso mesmo é que esses objetos, mas o bebê ele está em contato o tempo todo, ele está criando dentro dele, inicialmente, essa ilusão, esse mundo de fantasia, O único é o momento da ilusão. Isso. Ele criou o tempo. Exatamente, então. Aí vem a onipotência. Isso, mas outra ideia que você passou, que você falou aí, que é básico de compreender, é que para ele, o bebê precisa passar por uma experiência de onipotência. É muito fundamental. E nessa experiência de onipotência é onde ele vai, através dessa ilusão, e criando o mundo interno dele, de objetos subjetivos. Ele está ali imerso nessa experiência de onde ele é o criador do mundo. Olha aqui, tem aqui esse... Eu coloquei umas vinhetas que eu tirei de alguns livros, a gente pode ver isso aqui claramente. O que é comunicado ao bebê vem ao mundo criativamente, cria o mundo. Apenas aquilo que você cria é que tem significado para você. A partir dessa experiência de onipotência inicial, o bebê torna-se capaz de poder experimentar a frustração e até mesmo de um dia chegar ao outro extremo da onipotência, ou seja, adquirir o sentimento de ser uma gota d'água no oceano que já existia, antes mesmo dele ser concebido por pais que tinham prazer um por outro. Não é sendo Deus que os seres humanos adquirem a humildade tão peculiar à individualidade humana? Então eu acho que é muito claro aqui essa experiência que o bebê precisa ter, que se sente Deus, ele é o criador do mundo, né? Antes dele conhecer. Se isso não acontece, aí são os bebês que estão, vamos dizer, não estão se desenvolvendo dentro da continuidade do ser, eles estão se desenvolvendo dentro de uma descontinuidade. Então, como falha, essa experiência de onipotência falha, muito cedo, o bebê, ele é obrigado a enxergar uma realidade antes dele estar preparado para isso. Então, o bebê vai, o quê? Ele vai se adaptar, ele vai reagir à mãe, numa época onde isso não é adequado, não é esperado para a fase. Nessa fase inicial, ele é o contrário, ele acha que ele está criando, ele tem fome, mas aparece ele que chama, ele que criou aquela mãe. Né? Ele não tem uma noção de dentro fora, de eu, não eu, neste iniciozinho. Tá? Bom, a gente pode imaginar que são necessárias múltiplas vivências de separação e de aproximação, bem como de amadurecimento mental e perceptivo do ego desse bebê. Claro, no bebê de 1 mês ele não tem nenhuma visão coordenada, nem a ponto de poder pensar. Isso vai acontecendo aos poucos, à medida que ele vai se desenvolvendo. Para surgir a consciência de que ele não só não cria o mundo, como também não controla a realidade externa. Então, essa apresentação do mundo para o bebê, ela tem que ser feita de uma forma só muito, muito cuidadosa por uma mãe que esteja empaticamente ligada a esse bebê. Né? Por exemplo, o Winnicott descreve uma situação já um pouquinho mais adiante dessa fase inicial, onde o bebê ele já está ouvindo melhor, né? Então ele é capaz de antecipar. Ele percebe que a mãe está, digamos, arrumando a mamadeira, os barulhos e tal. Então ele tem essa possibilidade começa a ter uma possibilidade de esperar. É uma aquisição isso, né? Nesse sentido, é uma mãe caótica, uma mãe que não tem uma rotina com o bebê, ela não vai ser uma mãe suficientemente boa. Ela vai confundir, porque esse bebê precisa dessa organização externa, que ele não sabe que é externa, mas ele vai começar a transicionar. Né? Isso é uma mudança importante. Né? Então, são necessárias múltiplas vivências, né? Bem como de um amadurecimento perceptivo de ego, para surgir a consciência de que ele não só não cria o mundo, como também não controla. Alguns bebês, como assinala Nilman,
um analista que tem um livro muito interessante, um dicionário sobre Winnicott, né? Gastam tempo e energia tentando chamar a atenção de suas mães. Eles são obrigados a fazer antes mesmo de poderem ser, o que pode causar muitas dificuldades posteriores para o desenvolvimento de um self verdadeiro e integrado ao restante de sua psique. E isso é outra conquista, é a integração, né, psicossomática. Né? Um bebê que sofre muitas, que ele chama de impeachments, né? Invasões, ele não, essa integração... Impingements. Então essas palavras aqui do Winnicott são muito interessantes no sentido de mostrar a importância do bebê ser espelhado, né? Ser visto pela mãe. Né? Ao olhar sou visto, logo existo. Agora tem como olhar e ver. Agora olho com criatividade. E o que apercebo, eu também percebo. Quer dizer, a percepção é esta percepção que começa, vamos dizer assim, que se faz, né? Que se faz a partir dessa ilusão de que ele cria o mundo. Então ele percebe, mas ele acha, ele supõe que ele criou. Então é uma apercepção, né? Diferente de uma percepção. Mas é bem verdade que procuro não ver aquilo que não está lá para ser visto. A menos que eu esteja exausto. Quer dizer, existe um princípio de realidade, está começando, né, a contar para esse bebê, e ele então não vai cair numa ilusão, numa alucinação, a menos que ele esteja. É só as brincadeiras uma certa brincadeira que ele faz com as palavras, né, do Winnicott. A menos que esteja cansado, quer dizer, que você, as suas defesas, você fica mais confuso, vamos dizer. Bom, então o que acontece? O bebê vai entrar agora no estágio da desilusão. Ele já viveu aquilo tudo, né, da ilusão, do seu Deus e tal. E surge um terceiro espaço, nem interno nem externo, que o Winnicott denomina o espaço potencial ou transicional. A capacidade imaginativa do bebê toma posse de algum aspecto do mundo externo e com ele brinca. Inicialmente são brincadeiras simples e através delas o bebê não só adquire certo domínio sobre o mundo externo, mas começa a desenvolver sua capacidade simbólica. Este espaço potencial vai se sofisticando ao longo da vida e mais tarde, né, nesse espaço que se desenvolve a cultura e suas expressões artísticas e o viver criativo, decorrente de um self integrado, podendo sentir-se real e dar um sentido pessoal à vida, criativo. E o que acontece quando esse self criativo não se desenvolve ou se desenvolve com falhas? A personalidade sofre uma cisão ou divisão. Uma parte continua a se desenvolver e a interagir com o mundo, e outra parte, a que corresponde ao self verdadeiro, fica congelada, não se desenvolve. O resultado é uma vida reativa, isto é, vive-se de acordo com a demanda externa. Uma vida que pode ser adaptada e exitosa em alguns aspectos, mas que não traz alegria verdadeira e um sentido legítimo de viver. Pode também ocorrer que haja um afastamento dessa realidade externa, um recuo para dentro de si mesmo, uma introversão que mostra a tentativa de proteger o verdadeiro self do aniquilamento. Alguns comportamentos antissociais também podem estar ligados às estruturas falso-self. Como é possível perceber nesse breve relato, existem muitos graus e diferentes combinações do falso-self. Deixa eu ver se está aqui. Então eu vou aqui entre aspas, porque eu acho que é importante a gente guardar esse conceito, essa noção, né? Desde a normalidade, que se apresenta como uma atitude social e polida, necessária para a convivência social, até o extremo da organização do falso self se implantar como real, o que leva a quadros de desorganização psicótica diante de uma exigência maior qualquer, seja no trabalho ou na vida amorosa. E um grau menos extremo, o falso self protege o verdadeiro self, que tem uma vida secreta potencial. Mas, para o lado da normalidade, vemos falso self que tem como objetivo procurar condições para que o verdadeiro self possa emergir. Então ele cita
umas situações clínicas onde ele chama de babá, quer dizer, que aí a babá self daquele paciente conduz o paciente para análise. Durante um tempo, a babá que fica ali, que eu falo self, até poder ter uma experiência de confiança, criar um vínculo de confiança, para que então ele possa deixar aparecer o verdadeiro ser. É um processo, né? Quer dizer, dentro da visão do Winnicott, essa noção de confiança, de estabelecer um vínculo de confiança é fundamental, porque pessoas que passaram por uma situação como essa de não continência, de, enfim, uma estrutura falha, ela naturalmente, né, vai chegar na análise com muita dificuldade, né? Não vai ser uma situação simples e que envolve, eu acho que isso é muito importante que a gente tenha essa ideia, porque a gente entender o falso self próximo da normalidade é algo que a gente, né, a gente pode associar com questões sociais, é fácil de entender, né? Mas para a gente que é analista, eu acho que é muito importante ter a ideia de que envolve um sofrimento psíquico imenso. Estas situações, né? E o self verdadeiro está ali congelado, aguardando o trabalho da doutora Vera Melhor para retomar o desenvolvimento saudável que ele não teve com aquela mãe. Você vê que é uma coisa bastante complexa, né? Bastante complicada. E essa ideia do congelado, quer dizer, eu estava lendo um artigo, acho que é do senhor, ele fala da clínica do oprimido, é a clínica do reprimido, assim, quer dizer, dizendo que essa clínica do Winnicott, com esses pacientes graves, é a clínica do oprimido. Quer dizer, é de alguém que não pôde se constituir. Então, assim, muito mais do que desreprimir, vamos dizer assim, os conflitos, né, trata-se mais de dar uma representação a essas situações que ficaram congeladas, né, que ficaram, vamos dizer assim, registradas no inconsciente, são marcas minéticas sem representação ainda. Então, é uma clínica, vamos dizer assim, que se volta para a constituição do ser, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, ele é esperançoso, né? Uma clínica esperançosa, né? Você está ali para dar condições. E até então esses pacientes eram inanalisáveis. Eles ficavam fora, porque Porque o Freud analisava conflito. Exato. Isso aí não é reprimido, conflito, é falta. Isso é falta, é exato. Parada de desenvolvimento. Isso, parada de... são assim, são situações bem diferentes, não é uma coisa da outra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é possível? Espera um pouquinho, Vem cá, vocês estão mudando a dinâmica do início da sessão. Porque assim, olha uma coisa, a nossa tendência era falar de um ser humano que vai se constituindo, né, e tende a uma vida saudável, né? É claro que a gente cita aqui os conflitos e os paradoxos que aparecem, né, falando da doença ou falando dos impedimentos de um sujeito, mas é importante a gente ter o foco, né, de que a criatividade é o exercício do sujeito que se sente real e inteiro na vida, né, que é o que a Vera está trazendo para a gente. Quer dizer, a criatividade é o exercício do ser, né? Ele está inteiro, ele acha graça na existência, ele dança para a existência, né? E isso é uma vida interna rica. Então a Vera está indo para chegar nesse pedaço, né, Vera? Vamos chegar só para Mas peraí, Vera, peraí, tem uma pessoa ali que estava inscrita, você ainda quer fazer sua pergunta? Eu posso deixar para o final? Pode fazer, vamos abrir. Eu gostaria só que ela falasse, ela estava falando da questão do adoecer, dessa questão paterna, da mãe, desse adoecimento que acontece. E aí eu tive a dúvida de, para você explicar um pouco melhor esse adoecer, novamente, porque assim, eu sou nova na psicanálise, principalmente em Winnicott. E me falar também o que ele pensa, ou se tem alguma coisa que ele diz sobre a depressão pós-parto, que é algo que as mães, por exemplo, não tem investimento no bebê
isso que a gente está dizendo. Aí eu queria saber o que ele tem a dizer sobre isso. Posso? Pode. Você está perguntando porque assim, o adoecer, pelo menos como eu trouxe aqui de começo, e o conceito dele de adoecimento, ele fala até que é preciso ser saudável para adoecer. É uma doença, entre aspas, que é a coisa mais própria para tratar de um bebê. Quer dizer, ela adoece na medida em que ela meio se afasta do mundo para poder se dedicar àquela situação ali onde ela sente pelo outro. Inclusive, o Winnicott vai dizer que ela precisa ter anteparos para que possa adoecer. Quer dizer, tem que ter uma camada protetora na vida externa, tem que ter alguém que tire a mãe dali e fala, vem cá, vem tomar um suquinho de laranja. Quer dizer, há que ter um ambiente que também a proteja desse adoecimento. Então, doença aqui é saúde. Agora, mãe doente, não é no conceito, vamos dizer, do nosso olhar, não no conceito winnicottiano, é a mãe que não pôde prover seu bebê. Eu não sei o que você, né? Quer dizer, uma mãe, por exemplo, que frente a essa realidade, frente a alguma coisa que escapou dela, que é um outro, ela não consegue ter aparato psíquico, mundo interno, né? Porque você tem que pensar que a mãe foi um bebê um dia, né? Para arcar com aquilo. Né? Quer dizer, nesse sentido, uma mãe que não pode prover seu bebê é alguém também que não tem esses registros internos para estar com o outro dessa maneira. Aí a depressão pós-parto, algumas coisas, entendeu? Mãe maníaca. Boa tarde, posso falar? Então, primeiro eu quero só fazer um breve comentário. Quando vocês dão a oportunidade da participação, ou seja, da gente interagir, a gente aprende muito e agrega muito conhecimento. Mas agora eu percebi uma coisa que está bem clara, assim, o Luiz Antônio, ele fez uma pergunta e fez uma narrativa breve que, poxa, enriqueceu muito o meu conhecimento, porque ele estava com a mesma ideia. Então eu imagino, assim como eu, 10, 15 pessoas, 20 pessoas estavam aguardando essa resposta também. Então é muito legal. Eu acho que eu entendo aí a Vera Lúcia, eu entendo, mas o campo de conhecimento tem uma diversidade muito grande. E a gente tem ideias um tanto quanto diferentes da outra. É claro que o Freud é citado aí diversas vezes, porque tudo começo dele. Mas, na verdade, a gente está tentando uma coisa nova aqui, eu principalmente, né? Eu não conheço o Igor. Então, eu vim aqui correndo para eu ter que aprender alguma coisa. Então, só estou fazendo uma observação aqui, porque eu estudo muito Guilherme Klein e eu tenho curiosidade mesmo. Eu aprendi muita coisa aqui. Nesse pedacinho aí de tempo que a gente está. Ótimo. É essa a nossa pretensão. Temos aqui mais uma. Por favor. Eu queria falar, Olivia e Vera, um conceito importante são os paradoxos de um Winnicott, né? Quer dizer, sempre que a gente fala de um lado, ele traz o outro que trabalha ao mesmo tempo. Então, essa noção da mãe, ela tem um adoecer, ele bota assim, adoecer com hífen sadio. Ele não separa esse binômio, quer dizer, essa mãe que se preocupa, que se adapta, que tem empatia, ela precisa desse adoecer sadio. É isso que vai garantir a saúde do bebê e a possibilidade dela depois falhar para que ele possa se separar. Então eu dou uma sugestão para a gente sempre trabalhar com a noção do paradoxo, que não é fácil em Winnicott, mas que traz uma complexidade e ao mesmo tempo um aprofundamento e uma diferenciação da própria clínica freudiana ou kleiniana. Quer dizer, ele não vai em algo, vamos dizer assim, chapado. É interior e é interior, é dentro e é fora. Quer dizer, isso tudo ao mesmo tempo. Isso não é fácil, mas desde o início esse paradoxo está presente com esse silêncio materno, né, essa capacidade dela desaparecer e ao mesmo tempo de se tornar visível e invisível. Isso que eu acho que eu queria registrar e que a gente pudesse marcar como uma das, vamos dizer assim, características do trabalho do Winnicott, né? Essa
mutualidade, vamos dizer, sadia. Né? Luiz Antônio. Pô, tô calminho, hein? Tá mesmo, Luiz Antônio? Parabéns. Uma gracinha. Tá mesmo. Bom, o que eu queria... O modelo que o Winnicott utiliza para pensar a relação analítica, em especial a inter-relação analista e paciente, é o modelo da relação mãe-bebê. É uma analogia para entender o nível de sutileza e o envolvimento do analista quando no setting. A clínica de Winnicott privilegia o cuidar e, sobretudo, a experiência afetiva na análise, alertando-nos para os riscos da intelectualização do processo analítico. Adam Phillips ressalta que o ambiente de confiança, em alguns casos, é o que há de mais terapêutico a ser estabelecido inicialmente, especialmente para aqueles que sofreram maiores falhas no desenvolvimento emocional. Ao utilizar a relação mãe-bebê para pensar o setting, o faz em um sentido metafórico. Afinal, o analista não é a mãe e o paciente não é um bebê. Mas a capacidade empática da mãe para entrar em sintonia com seu bebê e para traduzir suas sensações, gestos e expressões é um modelo para se pensar na sintonia fina que recomenda ter o analista em relação ao paciente. Presente com toda a sua mente e corpo, o analista precisa estar receptivo para receber as comunicações verbais e não verbais do paciente, para viver uma experiência de mutualidade, no modelo do que ocorre na amamentação bem-sucedida. Quer dizer, a amamentação bem-sucedida que ele fala é aquele onde a mãe está amorosamente olhando para o seu bebê e o bebê, ao olhar para a mãe, se vê nos olhos dela. Então, um analista ausente, né, com a cabeça pensando em outra coisa que não no paciente, isso não favorece a uma experiência de mutualidade entre os dois. Quer dizer, o analista está presente, realmente disponível para aquele paciente. Né? A escuta do analista na abordagem winnicottiana se sofisticou na medida em que o silêncio, a capacidade de não se comunicar, o uso que o paciente pode ou não pode fazer do setting, sua capacidade de brincar no setting, de usar o setting, sua capacidade de simbolizar presente ou ausente, passaram a ser vistas como tão importantes e às vezes mais importantes do que as trocas verbais ou a interpretação de fantasias, defesas ou conflitos reprimidos. O Winnicott pensava na análise de neuróticos de uma forma muito diferente da análise de psicóticos ou borderlines ou narcísicos. Partia da premissa de que é sempre o analista quem deve adaptar-se ao analisando, e afirmava que, quando era possível, fazia análise. Quando não, aspas, fazia alguma outra coisa. O que ele afirmava é que, nesta outra coisa, o setting passava a ser mais importante do que a interpretação. O holding e o handling é o manejo, né? Mais uma vez uma metáfora com a relação do MB, pode sustentar por longos períodos o processo analítico. Uma breve observação. O holding é usado aqui em um sentido basicamente metafórico, embora em alguns momentos ele, o Winnicott, tenha se permitido tocar em seus pacientes, mas ainda assim deixa bem claro que foram momentos muito especiais e dentro de um determinado contexto, onde essas atitudes se tornaram significativas e tiveram valor terapêutico para determinado paciente. Não era uma coisa que às vezes as pessoas detupam um pouco a abordagem do Winnicott, achando que ele é uma maternagem, que ele, enfim. E ele, inclusive, diz isso, que ele era assim, não sei se é pior, mas enfim, ele não admirava o sentimentalismo, ele não era sentimental, né? Como às vezes as pessoas interpretam que ele teria sido. Ele não é. Ele era empático. Empático é uma coisa, sentimental, complacente é outra. Havia muita sabedoria nessa afirmação de Winnicott, quando ressalta a importância de se ir ao encontro do paciente e atender às suas necessidades. Ele não chama de desejo dos pacientes muito regredidos. Ele chama de necessidade. E a pessoa precisa de algo e o analista atende a essa necessidade, ou não atende. Enfim.
Ele defendia uma postura bastante firme e cuidadosa do analista, não só em relação ao diagnóstico do paciente, como vamos ver mais adiante, mas também na honestidade do analista em perceber os seus limites e se havia uma verdadeira disponibilidade nele para analisar determinado paciente. Quando aceitava um caso para análise desse tipo, com Borderline e tal, sua disponibilidade era grande e atendia 5 ou 6 vezes por semana. Quando necessário, ia à casa do paciente, providenciava internação, etc. É possível acompanhar detalhes do manejo de Winnicott durante a análise lendo o livro de Margaret Little. É um livro que eu recomendo a quem quiser se aprofundar nesta compreensão do que é a análise do Winnicott. Ansiedade, psicóticas e prevenção, onde essa analista relata sua análise com Winnicott. Podia também atender com longos períodos de intervalo entre as sessões, como fez na análise de uma menina Pigel, publicada em um livro, também é muito interessante, acompanhar o desenvolvimento da análise, que inclusive é feita em um outro ritmo, os pais também participavam, uma outra. Ou nas suas famosas consultas terapêuticas, ele também atendia sob forma de consultas. O foco primordial de sua visão analítica nos casos de pacientes psicóticos ou narcísicos que apresentam falhas na constituição da sua subjetividade não era a interpretação do inconsciente reprimido ou uma análise de defesa, embora fizesse parte nas fases mais avançadas da análise. Ele descreve nessa análise da Margaret Little a fase posterior, onde ele descreve, olha, aí os conflitos edípicos foram interpretados, ele trabalhava nesse nível também. Ele não trabalhava quando assim o paciente necessitava, que ele trabalhasse no outro nível. E sim, propiciar ao paciente condições para alcançar o seu verdadeiro self, sua essência criativa. Um caminho trabalhoso e que exige disponibilidade do analista e uma confiança do paciente no processo que precisa ser construído ao longo da análise como condição indispensável. Nesses momentos ou fases de intensa regressão, é o passado congelado, uma expressão que ele usa para designar as marcas minêmicas precoces e cindidas que se faz presente, para ser revivido e integrado e finalmente ganhar uma representação simbólica. E aí eu coloquei aqui no slide a importância do diagnóstico para o Winnicott, que é um diagnóstico que ele faz para avaliar o nível em que esse self está ou não integrado. Então ele separa em 3 grupos. O primeiro é esse que vocês estão vendo aí, são os pacientes que funcionam como pessoas totais e cujas dificuldades estão na alçada das relações interpessoais. Então a técnica é a análise tradicional. No segundo grupo, ele coloca aqueles pacientes que eles alcançaram a totalidade, mas não de uma forma muito firme. Consistente. Então são as questões depressivas, são pacientes que requerem análise do humor. É a mesma técnica, embora seja um manejo muito mais delicado, e aí ele coloca algo muito importante, que é a sobrevivência do analista. Provavelmente são pacientes mais desafiadores, ou que, enfim, que exigem que o analista sobreviva aos ataques, digamos, internos do paciente. E no terceiro grupo são os pacientes onde é preciso se lidar com os estágios primitivos do desenvolvimento emocional, antes e até o estabelecimento da personalidade como uma entidade e antes da aquisição da unidade de tempo e espaço. A estrutura pessoal não está fundada de forma segura. A ênfase nesse caso está colocada no manejo e o trabalho analítico comum fica suspenso por longos períodos. Vera, só para lembrar que nesse terceiro caso, ele fala que é preciso que haja uma disponibilidade muito grande do analista e de preferência já um percurso percorrido na clínica, porque exige do paciente, do analista, uma energia intensa.
Olha, até que eu coloquei isso que eu achei que você falou exatamente o que está aqui nesse slide, né? Que o tratamento e a direção dada nesse caso é um caso, eu fiz uma ideia que era o caso da Margaret Whitman, não sei se é, mas acho que sim. Exigiu de mim tudo que possuía como ser humano, analista e pediatra. Precisei crescer como pessoa, o que foi bastante penoso. Com satisfação, desejaria evitar isso. Particularmente, precisei aprender a revisar a minha técnica sempre que dificuldades eram colocadas. Isto sempre ocorreu em uma dúzia ou mais de fases onde surgiu a resistência. Só a causa residia no fenômeno da contra-transferência que demandava autoestima por parte do analista. Então, são análises assim, dificílimas. Ele dizia isso, que não era indicado para um recém-formado, com pouca experiência de análise, assumir um caso. E mesmo ele tinha uma fila. Quando essa Margaret Whitman foi procurá-lo, ele disse que ela ficasse esperando, porque ele não tinha, no momento, um tempo, né, para poder assumir um caso que necessitasse esse retorno, né, uma regressão à dependência. Né? Exaure, né? Acaba acontecendo. Por gentileza, eu ia pedir se você podia passar o slide anterior ao último. O diagnóstico? O último slide, Sobre o diagnóstico, acho que Vera. Fazer, enquanto a Vera vai procurando, eu estava fazendo uma reflexão outro dia sobre essa questão da disponibilidade do analista, né? E eu me lembro que o professor Portela falava em arrumar a clínica, né? Arrume sua clínica para você não atender muitos deprimidos seguidamente, né? Vários psicóticos. Obrigada. Obsessivo. Vários obsessivos. E hoje eu fiquei pensando, né? Como é que seria hoje em dia? Porque a gente que trabalha com esse tipo de paciente, não dá para dizer assim, será que alguém me manda um neurótico moderado para dar uma intercalada aqui na minha clínica? Né? Então, mas essas situações de regressão, elas não, a gente tem que entender também que não é qualquer regressão. Quer dizer, o paciente regride, qualquer paciente vai regredir, né, a uma fase anterior. Esse tipo de análise que ele propõe, vamos dizer, subentende que você tenha uma capacidade, um falso self que, quase como, eu não queria usar essa expressão que não é dele, mas pudesse ser um elo auxiliar, que fizesse uma aliança, porque esse que eles chamam de babá, o falso self, faz uma aliança com o analista e que vai poder, então, dar conta de uma regressão neste nível, que é uma regressão muito, muito antiga, muito primitiva, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado ao avaliar se um determinado paciente, até porque não é a gente que... O paciente chega com a sua questão, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai poder ou não acompanhar um processo analítico, né? Porque é analisar 5 vezes por semana, enfim, um processo bastante intenso, é bem diferente de quando você, digamos, faz uma psicoterapia, né? Onde você pode reforçar a defesa, enfim, não é o que ele está propondo aqui, nem é para todo mundo, né? É preciso um diagnóstico muito cuidadoso, né? Para você realmente ver um equilíbrio que você vai poder, e se você suporta, né? Porque eu acho que uma verdade é que a gente o paciente só vai até onde você também pode ir na sua análise pessoal, senão você, né? Eu acho que é o que ele fala da honestidade de você saber até onde você pode caminhar, e não tem nada demais isso, cada um tem sua, enfim, né? Sua área, seu campo, onde você funciona de uma maneira mais terapêutica, né? Bom, então, aí ele fala, eu notei aqui alguma coisa sobre a necessidade e o desejo, que eu acho que é uma questão assim, muito importante, né? Um paciente regredido, ele necessita permanecer quieto, ele não deseja ficar quieto. Isso se transforma em algo fundamental. Se o analista não for ao encontro da necessidade, o que resulta não é raiva, mas apenas a reprodução daquela situação de falha ambiental que interrompeu os processos de desenvolvimento do self. A capacidade, quer dizer, quando interrompe, a capacidade que o indivíduo possui de desejar sofre uma interferência. Então, o que acontece? Ele vai reviver com o analista
essa situação de falha. Então ele até lhe diz, ele tem uma... Eu não cheguei a colocar isso não, mas é muito interessante a questão da falha do analista nesse tipo de análise. Que é através da falha, você está reproduzindo a situação do 7. Quando o analista falha, e ele precisa falhar, o paciente pode sentir raiva. Do analista, uma raiva que ele não pôde sentir na situação original. Então isso é importantíssimo, né? Porque a gente cria uma ideia de que o analista, que a falha é sempre uma falha que vai prejudicar, e não é, né? Nem sempre. Né? Nesses casos aqui, o fato do paciente poder brigar com o analista, ou, enfim, ter esse tipo de confronto, foi algo que ele não pôde viver. Né? Porque não ficou representado, senão era um conflito. Então, eu acho que essa diferença é muito importante. É muito importante sublinhar também que ele não defendia de forma alguma uma análise simplificada. Pelo contrário, né, o que a gente estava falando, era de uma grande exigência. O manejo do setting e do holding na clínica winnicottiana possibilita a instalação de uma área de experimentação, o espaço potencial, onde analisando e analista inauguram um brincar compartilhado, ou seja, a qualidade do setting e proporcionar confiança é um elemento facilitador para um experimentar criativo. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que esses pacientes muito regredidos, eles não conseguem brincar, eles não conseguem usar o setting, por exemplo, entender uma interpretação e brincar com as palavras ou com o sentido. Né? Isso é algo que tem que ser construído na relação com o analista. Né? No início, parece muito tempo aqui, o paciente e o analista ficam no que ele chama de manejo. Mas nesse manejo ele está construindo esse campo potencial, esse espaço potencial, onde pode, então, no outro momento, poder se interpretar. Né? Eu atendo há muitos anos uma paciente que, isso foi até recente, depois mais de muitos anos mesmo, eu dou umas 2 ou 3 vinhetas, porque mostra, essa Margaret Little, ela é uma analista inglesa, e ela fez, antes do Winnicott, 2 análises anteriores, uma com um junguiano e uma segunda análise com uma analista da Sociedade Britânica de Psicanálise. Então eu vou, pena, porque tem muita coisa aqui legal, mas não vai dar tempo, então eu vou só colocar a vinheta. Né? Isso aí é uma vinheta da análise dela com a ela, que é a segunda. Aspas. Certa vez eu falei como queria ser alguém, referindo-me a ser uma verdadeira pessoa. Não ninguém, uma não pessoa como eu achava que era. Isso foi interpretado como um desejo meu de tomar o lugar da minha mãe, de ser a minha mãe fisicamente, em seu relacionamento sexual e capacidade reprodutiva. O que eu realmente temia era a possibilidade de descobrir que era uma cópia vulgar da minha mãe ou da senhorita Sharp, o que dava no mesmo, mas não conseguia fazer entender isso ou que o risco era real. Sempre que eu falava sobre um dos meus pais, ela dizia que era uma fantasia e qualquer referência à realidade era buscar um refúgio. No divã, a realidade sempre tinha que ser posta de lado, inclusive as reflexões sobre sua idade e saúde. Isso porque ela estava doente, a analista dela. E ela percebia isso e a analista negava, dizia que não queria. Depois ela até faleceu. Então, lá estava uma repetição do trauma anterior da morte do meu pai, que nunca fora superado. A realidade tendo sido quase negada na época. E aquilo repetir um trauma ainda mais antigo, quando, de modo parecido, a senhorita Sharp evitara que eu chorasse a perda de uma tia querida. E, em vez disso, me fornecer uma interpretação de transferência sobre as suas próximas férias, que me pareceu tão ilógica quanto a maioria das explicações da minha mãe. Então, depois dessa análise, que aparentemente não ajudou, né, porque ela não estava, as angústias dela eram angústias psicóticas, era de não existência, não era. Ela foi, então, fazer uma longa análise com o Winnicott, que inclusive resultou em internação dela, foi internada, enfim,
o Winnicott ia à casa, enfim, é interessantíssimo ler o relato todo, que não vai dar tempo, eu fiz aqui um resumo, mas não, enfim, vai ocupar um tempo, que agora a ideia da teoria dele, né? E, se tivesse um tempinho, aí depois disso eu trouxe um caso de terapia de casal, onde a abordagem que eu fiz foi winnicottiana, digamos assim, para entender a questão que eles estavam trazendo. Mas eu vou passar primeiro o slide, se der tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu falo primeiro dele como pessoa e tal, né? O Winnicott sempre procurou ingressar em todas as situações sem a defesa do seu saber, de maneira a ficar tão exposto quanto possível ao impacto da própria situação. Do seu ponto de vista, era a única forma pela qual a descoberta e o crescimento se tornavam possíveis, tanto para si como para seus pacientes. O terapeuta. Ele... Hã? Ah, tá bom, pode, então mesmo. Bom. Ah, tá bom, tá. Ele era um clínico dotado de uma sensibilidade complexa. Ao longo dos anos, desenvolveu uma intelectualidade imprevisível que sempre orientou todo o seu trabalho clínico. Contudo, ele também sustentou a generosa disciplina de deixar a realidade psíquica do paciente encontrar a sua forma e o seu caráter no espaço analítico. Nasceu na Inglaterra, em Plymouth, Devon, 7 de abril de 1896, filho caçula de John Frederick Winnicott e Elizabeth Martha Woods Winnicott. Tinha 2 irmãs mais velhas. Família harmoniosa, sólida e liberal. Seu pai fez carreira política e teve uma firma comercial. Possível doença depressiva de sua mãe. Relatado lá. No curso secundário, interessa-se por biologia e descobre a teoria evolucionista de Darwin. Decide ser médico aos 16 anos. Estuda medicina, especializa-se em pediatria. Descobre Freud e a psicanálise. Toca piano, aprecia música e poesia. Seus interesses. Formação analítica. Em 1923, fez uma análise com James Strachey. Em 1927, inicia a formação na British Psychoanalytical Society. Eu descobri que ele não foi aceito pela primeira vez, não, porque ele tentou, sabe? Demorou. Em 1934, ele passa a membro associado. Em 1935, a membro efetivo. Em 1940, analista de data. Em 1935, fez uma segunda análise com John Rivière. Supervisões, análise de adultos com a Nina Seals e Ella Freeman Shea. Análise de crianças com Melanie Klein, Melita Schimberg e Nina Seals, identificado com o middle group de sua sociedade. Contexto psicanalítico. A psicanálise estava em um momento especial. Freud desenvolvera a teoria estrutural. Melanie Klein e Anna Freud pesquisavam a psicanálise de crianças. Fairbairn Klein desenvolvia um novo enfoque sobre as relações de objeto. E aí vem a teoria que ele criou, né, do amadurecimento pessoal. Todo indivíduo é dotado de uma tendência inata para o amadurecimento, o que significa integração e humanidade. Para essa tendência bem a realizar-se, o bebê depende fundamentalmente da presença de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente bons. Isto é tão mais verdadeiro quanto mais primitivo for o estágio do desenvolvimento. Pressupostos básicos. A questão da dependência de um ambiente facilitador. A unidade não é um indivíduo, mas sim a estrutura ambiente-indivíduo. A partir dos cuidados recebidos da mãe, o bebê torna-se capaz de adquirir uma existência própria, passando a construir o que poderia ser chamado de continuidade do ser. Algumas ideias dele sobre o desenvolvimento humano. O desenvolvimento começa em algum momento após a concepção e quando a saúde não cessa até a morte. A saúde é complexa, existência de dificuldades que pertence à própria questão de estar vivo e de amadurecer.
Saúde significa maturidade em determinado estágio do desenvolvimento. Agressão primária é parte do amor. Criatividade. Uma das funções do analista é acolher a capacidade de criar, e isso pode ser feito quando o analista dá ao paciente, com suas intervenções, a possibilidade de comunicar o que ele necessita para retomar o desenvolvimento. Aí ele fala também uma jornada da dependência à independência. A primeira fase é a dependência absoluta, depois a dependência relativa e rumo à independência, porque diz que você nunca chega realmente a ser independente, né? Você tem uma dependência madura. A abordagem de Winnicott articula os fatores pessoais com os fatores ambientais. O herdado constitucional, que depende de um ambiente inicial favorável para se desenvolver. O desenvolvimento emocional primitivo, a integração, e o contrário, não integração, desintegração, aí tem toda uma série de coisas que a gente não vai entrar agora, né? Personalização, que é o psicossoma, né? Elaboração imaginativa das partes, sentimentos e funções somáticas. A integração propicia o sentimento de estar dentro do corpo e o início das relações objetais. Isso aí são as tarefas do desenvolvimento emocional primitivo. São realizações interdependentes e que são alcançadas com os cuidados da mãe, hold, manejo e apresentação de objeto. Período de ilusão, a importância de viver uma experiência de onipotência. O bebê faz um movimento, gesto espontâneo, cuja fonte é o verdadeiro self em potencial, e nesse exato momento o meio ambiente se apresenta. A mãe apresenta o mundo de forma compreensiva e limitada, proporcionando uma experiência de onipotência, a ilusão de que criou o mundo. Falhas na maternagem. Por ser incapaz de se adaptar ao bebê, a mãe não suficientemente boa falha em satisfazer o gesto espontâneo do bebê, substituindo por seu próprio gesto. Consequências patológicas para o desenvolvimento: isolamento, organização em direção à invulnerabilidade, organização de um falso self submisso ao meio, perda da espontaneidade. Modelo teórico clínico. Esse é o modelo proposto por André Green, né? A teoria da situação analítica, cujo modelo é o sétimo. A teoria das pulsões, que introduz novas noções sobre agressividade, com a ideia da destrutividade sem cólera, e sobre a sexualidade também. Isso foram as ideias que o Winnicott formulou, né? Que são diferentes, né? Ideias sobre o elemento feminino puro. A teoria do objeto, enfocada pelas relações de objeto subjetivo e o objeto objetivamente percebido e seu corolário, o objeto transicional. A teoria do self, com a oposição entre o self verdadeiro e o self falso. A teoria do espaço, com a noção de área intermediária, espaço potencial ou transicional. A teoria da comunicação e da não comunicação. Teoria do desenvolvimento, que introduz a noção de ambiente facilitador da evolução da dependência para a independência. Conceito de mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela capaz de adaptar-se e dar um sentido às necessidades do bebê e que modula essa adaptação de acordo com o ritmo e os gestos espontâneos do bebê. Função do analista. E o conceito de mãe suficientemente boa. Aspas. Estarrece-me pensar quanta mudança profunda impedi ou retardei em pacientes de certa categoria de classificação pela minha necessidade pessoal de interpretar. Se pudermos esperar, o paciente chegará à compreensão criativamente e com imensa alegria. Ao interpretar, acredito que o faço principalmente no intuito de deixar o paciente conhecer os limites da minha compreensão. Trata-se de partir de quem é o paciente, e apenas ele que tem as respostas. Isso eu acho que é de uma sabedoria incrível, né? A gente não bota nada no paciente, a gente ajuda o paciente a se encontrar, a revelar aquilo que ele já é. Né? O 7 analítico com um espaço potencial. Se o analista não consegue brincar, ele não se adequa ao trabalho. Se é o paciente que não pode, algo deve ser feito para ajudá-lo a ser capaz de brincar. Após o que, a psicoterapia pode começar. Aí o caso da Eliana, né? Ideia central da análise. Self sempre está em um processo de constituição, e isso se dá na presença do outro. Na análise,
o paciente busca uma interlocução para uma experiência que não consegue nomear, mas que faz parte de sua história. O brincar é essencial, porque nele o paciente descobre a sua criatividade. E é somente quando é criativo que o indivíduo descobre o seu eu, self. Na análise, a busca pelo eu criativo se faz possível quando o paciente pode ter uma experiência com o analista de chegar a um estado de não integração. O que é ser criativo? O impulso criativo é algo que pode ser encontrado quando um artista produz uma obra de arte ou quando qualquer pessoa se inclina de maneira saudável para algo ou realiza deliberadamente alguma coisa, seja um ato de chorar como a fruição de um som musical ou no viver momento a momento de uma criança retardada que flui o respirar. O analista tem uma função especular, semelhante àquela da mãe que olha para o seu bebê e que possibilita a este, através da experiência de ser olhado, olhar criativamente o mundo. A transferência se baseia não só no acontecido, que pode ser repetido, mas também no acontecido que busca realização. Congelamento e descongelamento de situações traumáticas na análise. Todo indivíduo é dotado de uma tendência inata ao amadurecimento, que significa integração e imunidade. Trata-se de uma tendência. Mutualidade é a relação paciente-analista. Em termos de transferência, isso significa que analista e paciente estão sendo criados e descobertos mútua e reciprocamente. O lugar da comunicação sem palavras. A distribuição do analista como objeto subjetivo e a sobrevivência do analista. A análise se funda no objeto de necessidade do paciente, a necessidade de vir a ser, necessidade de encontrar na situação analítica a possibilidade de pôr em marcha seu processo de desenvolvimento. Técnica clássica para os psiconeuróticos. Para aqueles que não tiveram cuidados suficientemente bons em sua história inicial, deve o analista adaptar-se às necessidades do paciente, fornecendo aquilo que faltou. As contribuições de Winnicott para o tratamento psicanalítico de pacientes com patologias graves. Preconizava uma adaptação da técnica psicanalítica padrão no tratamento de pacientes com patologias graves. Prioriza, nesses casos, o setting no lugar das interpretações. A ideia da regressão à dependência aí diferencia de outras regressões que ocorrem na análise que têm um sentido defensivo. E aí eu falo alguma coisa sobre o jogo da espátula e o manejo do setting. Isso aí também é muito interessante se deter nisso, que ele usa esse modelo do jogo da espátula para pensar o setting, né? Noção de espaço e tempo, e o ambiente facilitador, que sustenta e que também evolui para o manejo, no qual se acrescenta a apresentação do objeto. Então, isso a gente já falou, né? Que o manejo da análise, a gente dá ênfase ao manejo, né? Que em pacientes que não atingiram imunidade, né? E o analista devolve ao paciente o que este comunicou. Muitas vezes a comunicação se faz no silêncio da sessão. A importância do diagnóstico, já falamos também, né? A interpretação, o brincar na análise, o jogo do rabisco, enfim. São todas as contribuições do Winnicott para a psicanálise, são inúmeras. Né? A interpretação eficaz é aquela que o analisando criou ou encontrou. É um ato também criativo. É só esta interpretação que faz sentido, né? É aquela que se dá no espaço potencial. O jogo do rabisco é um instrumento diagnóstico terapêutico utilizado na consulta terapêutica. Conclusão. Winnicott faleceu em 1971, deixou uma extensa obra e, mais do que tudo, deixou um exemplo de respeito à singularidade dos seus pacientes. Muito bem.